Ei, você, precioso, preciosa, inicie esse vídeo primeiro te agradecendo por dedicar do seu tempo para visualizar essa mensagem e com isso eu espero e desejo de verdade que ela seja de muito proveito para você e que possa te auxiliar para ter dias ainda mais leves, porque o tema de hoje ele é muito importante. Mas antes de ir para o tema propriamente dito, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, para que você seja alertado sempre que tiver um vídeo novo, com um tema novo, para que você tenha dias mais leves. E assim sendo, gostando do conteúdo, gostando do canal, também curte esse vídeo, compartilha com as outras pessoas com quem você acredita que essa mensagem pode agregar valor e fazer com que outras pessoas também tenham dias mais leves. Mas vamos lá para o tema de hoje? Hoje o tema, como eu mencionei, é muito importante, pois fala do equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro, ele é fundamental para que nós também tenhamos dias mais leves. Às vezes, o que nos deixa preocupados, o que nos deixa um pouco abatidos, é justamente uma situação de desequilíbrio financeiro. São as dívidas, né? O saber que o valor que se ganha não vai ser possível para cobrir com todas as despesas, com todas as responsabilidades. E quer saber de uma coisa importante? Encontrei dentro da palavra de Deus uma passagem, na verdade duas pequenas passagens que se remetem a isso, a importância do equilíbrio financeiro. E essas palavras estão no livro de Provérbios, a primeira delas no capítulo 21, versículo 20, que diz o seguinte: na casa do sábio há preciosas reservas e óleo. Um homem prudente, porém, os absorverá. E a segunda passagem também em Provérbios, mas agora no capítulo 22, diz o seguinte: o rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Então, a primeira passagem, ela nos remete à importância de se manter reserva. Ou seja, de ter aquela reserva que no momento de necessidade vai ser o que vai nos acalentar, né? Vai ser aquilo que vai nos trazer alívio, por não passar pelo desespero de não ter o que se precisa, né? E a segunda passagem menciona algo também muito relacionado a isso, que é quando precisamos pegar emprestado com o outro, e aqui falando principalmente em dinheiro, nós ficamos na mão do outro. E quando nós estamos na mão de alguém, nós não temos paz de espírito, nós não temos aquela leveza, aquela tranquilidade interior. Então, por isso a importância de se pensar no equilíbrio financeiro, e mais que se pensar no equilíbrio financeiro, é de fato planejar, ter ações, uma estratégia, mesmo que simples, para ter essa tranquilidade, essa leveza de espírito através de uma vida financeira mais equilibrada. E aqui eu quero falar de pontos básicos, nós não vamos entrar no mérito de um conhecimento mais aprofundado, mais específico de equilíbrio financeiro, já de quando já se tem todo esse equilíbrio financeiro, já se tem uma reserva vamos dizer assim, uma reserva maior, uma tranquilidade ainda maior financeiramente. Mas vamos falar lá dos primeiros passos. Essa mensagem é para você que precisa pensar lá nos primeiros passos, que tem dívidas, que tem essas preocupações ou que o salário é pouco para tudo que se precisa fazer. Essa mensagem é para você. E um ponto importante que eu menciono com relação a isso, como a própria palavra de Deus já nos orienta, é a importância de se falar não. Eu vejo que muitas pessoas, isso já aconteceu comigo. Em muitos momentos, a falta de tranquilidade, de paz interior, é pela nossa dificuldade em falar não. E na nossa vida financeira isso não é diferente. Às vezes os problemas financeiros, eles devem-se a querer sempre dizer sim, a querer sempre agradar as pessoas, agradar os outros, muitas vezes as pessoas da nossa família mesmo, né? E aqui eu quero trazer esse ponto tão importante. Para
antes de querer agradar o outro e querer fazer o bem ao outro, é preciso também fazer o bem a nós. Por quê? Porque o fazer bem ao outro tem que trazer apenas um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade, de leveza, por a nossa vida estar sendo edificadora também para a vida do outro. Então, o bem que eu faço ao outro não pode ser sinônimo de peso na minha alma. Ele tem que me deixar ainda mais leve, mais próximo de Deus. E por isso é tão importante, se porventura alguém de sua família, ou um amigo, uma pessoa próxima, ou até mesmo uma pessoa que não seja tão próxima, ou nada próxima, necessitar algo que venha de você, diga sim, se você de verdade pode dizer sim. Se isso for se tornar um peso, diga não. Ou planeje uma forma mais leve, mas diga não. Não permita que ajudar o outro seja um peso à sua alma, pois não será edificador para você e mais à frente também pode se tornar uma situação constrangedora para o outro em relação a você. Quando o outro souber que a sua ajuda, né, naquele momento que tantas vezes é tão importante, fez com que você se afundasse. E isso não é bom para ninguém. Saber que a minha presença foi motivo da pessoa, de qualquer pessoa que seja, principalmente um familiar, se afundar, não traz felicidade para ninguém. Então percebe o quanto é importante dizer não? Então pense nisso. Dizer não é fundamental. É fundamental para uma vida de equilíbrio financeiro, para uma vida de equilíbrio emocional, é fundamental para manter boas relações. Nós escutamos até mesmo essa importância dos nossos pais dizerem não para nós, seus filhos. Para que nós não fiquemos mimados e não possamos criar em nós a falsa sensação de que nós tudo temos e tudo podemos. Porque isso é irreal. A vida vai nos ensinar isso se nós não aprendermos isso de casa. E o mesmo vale aqui. Para cada um de nós, nas nossas vidas. E dizer não é extremamente importante. Outro ponto relacionado ao equilíbrio financeiro tá em se ter leveza e tranquilidade em momentos inesperados. A qualquer momento eu posso ter uma necessidade de saúde. Alguém da minha família pode ter uma necessidade de saúde. E esses momentos se tornam ainda mais pesados quando você vê que você necessita de uma reserva financeira para alcançar o que se almeja, quer seja uma consulta, quer seja um exame, até mesmo pela pressa que em alguns momentos a gente precisa dessas coisas com uma certa rapidez. E se nós não temos uma reserva, tudo torna-se mais difícil. Porque um dos caminhos é pedir emprestado e, como nós vimos na palavra, pedir emprestado nos coloca na mão do outro. E muitas vezes traz cargas pesadas. Estar na mão do outro, muitas vezes, é sinal de uma carga pesada demais para nós. Então, o equilíbrio financeiro, ele é extremamente importante também nesses momentos. É necessário ter-se uma reserva. E muitas vezes por questões simples. Às vezes dá aquela vontade de comer algo diferente, né? De sair com pessoas do nosso meio que são importantes para nós. E esses momentos, eles precisam ser momentos de felicidade, de alegria, de partilha de coisas boas, de partilha de amor, de estar com quem se ama. E não pode ser um sinal de peso. Nossa, caramba, eu gastei isso, agora o que eu vou fazer para pagar aquela conta tão importante? Então, pense nisso. É importante, é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença para a nossa paz interior. Outro ponto importante é gaste nunca a mais do que se recebe. Aí tem alguns viés importantes. Primeiro ponto, eu preciso entender se o que eu recebo tem valorizado o meu trabalho ou não. Se for algo, o que eu recebo,
eu sinto que não valorizo o todo que eu entrego, talvez seja tempo de repensar. De repensar no seu crescimento. Crescer é importante para todos nós. Crescer em conhecimento, crescer dentro da empresa, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que eu tenho como trabalho. Ou um outro ponto é realmente se eu não preciso recalcular os meus gastos. Mas o importante é gastar menos do que se recebe. E às vezes é necessário também repensar no trabalho que se tem ou repensar também nas formas de se trabalhar, para que o que eu recebo seja mais do que eu gasto, ou mesmo cortar, né? Aquilo que não é prioridade, realmente deixar para um outro momento. E assim ir se criando, né? Fazendo e mantendo essa reserva tão importante, tão necessária. Porque, como eu mencionei há pouco, ajudar o outro faz muito bem para nós também. Mas para ajudar o outro, eu preciso, antes de tudo, me ajudar. Então, isso é muito importante. Eu preciso estar em equilíbrio para que eu ajude o outro a encontrar o seu equilíbrio. Isso é muito, muito, muito importante. Outro ponto importante em se ter uma reserva é que, em muitos momentos, nós temos a oportunidade de investir em nós. Investir no nosso conhecimento, investir para que a nossa mão de obra seja mais valorizada e com isso se alcance esse tão almejado equilíbrio financeiro. E por fim, se já tem-se uma reserva considerável, busque por meios. Para cada pessoa existe um meio, e nós temos até mesmo no YouTube diversos vídeos que nos ensinam um pouco sobre isso, né? E busque um meio mais eficaz de investir o seu dinheiro, já que você tem essa reserva. E se não ainda, planeje, busque atitude, ação, para que você vá alcançando reservas mesmo que pequenas, mas invista também. Se possível, quando chegar no momento possível, invista no seu dinheiro. Porque para os momentos de necessidade é muito importante. É muito importante. E claro, mais que tudo, de forma alguma, eu quero levar para vocês uma mensagem onde o dinheiro toma uma proporção maior que as outras coisas e pessoas que de fato têm valor na nossa vida. Mas ele direciona um ponto importante, ou que nos leva ao equilíbrio, ou que nos deixa em desequilíbrio. E o desequilíbrio retira a nossa paz interior, não nos permite ter uma vida leve. Então pense muito nisso, nas mensagens principais desse vídeo. Equilíbrio financeiro. Para se ter equilíbrio financeiro, é necessário saber dizer não. Às vezes não para os outros e às vezes não para nós mesmos. Afinal de contas, nós não somos crianças pequenas que não aceitam de forma nenhuma não. Nós precisamos entender que em muitos momentos é necessário. E o segundo, pense direitinho e gaste menos do que se recebe. Porque é importante ter uma reserva financeira para os momentos de necessidade e até mesmo para ajudar o outro, que é algo que nos faz tão bem, nos deixa tão em paz, mas só nos deixa em paz se essa ajuda não se tornar um sacrifício para nós. E falo isso por experiência própria, por já ter visto até mesmo na minha família tantas dificuldades financeiras e ver o quanto que isso nos traz tristeza, preocupação. E a tristeza, a preocupação, elas podem tornar uma depressão, por exemplo. E muitas vezes isso está linkado ao desequilíbrio financeiro. Então, escolha hoje o equilíbrio financeiro e a paz interior através desse equilíbrio financeiro, mas sempre pensando no outro. Sempre pensando na sua paz interior e também pensando no bem que se pode fazer ao outro. Porque a sensação
nada paga. A sensação de se fazer bem e fazer bem ao outro, edificando o nosso ser, ampliando a tranquilidade e a leveza de alma, nada paga. Essa é a minha mensagem para você hoje. E pratica, planeje, pratique e cuide de você e do seu equilíbrio financeiro. Fique em paz.